E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo da série Arma Boa ou Arma Ruim pra vocês. Dessa vez aqui com a arma AK-64M, que é a primeira arma de assalto liberada para o lado russo. Tô no mapa no chá. E como eu ia dizendo, é a primeira arma a ser liberada pro lado dos russos, na classe de assalto. E muita gente a considera uma arma horrível, já que a comparam com a M16. Mas eu acho que essa comparação não é justa. Por quê? Porque a AK-64M, pra mim pelo menos, não é um rifle de assalto, e sim um rifle de combate, que pra quem não sabe, é um rifle que a pessoa tem que ficar mais atrás, atirando, a precisão maior, não sei o que. Porra! 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 E o melhor jeito de jogar com essa arma é como eu exatamente não jogava com ela, que é ficando mais atrás e etc. Porque já que o rate of fire dela não é alto, valeu! Já que o rate of fire dela não é alto, você tem que ficar mais atrás, tendo uma mira melhor, uma precisão maior e etc e tal. E é por isso que muitas pessoas não sabem jogar com essa arma. Eu mesmo não sabia, não vou mentir. Eu tentava jogar do mesmo jeito que eu jogava com a M16, a EK e etc. E realmente não me saía bem. Até que um certo dia, eu fiquei mais assim atrás. Não é a arma que é ruim, e sim... Ah não, mas já tem nego soltando C4. Sim, não é a arma que é ruim, sim o jeito que eu tava jogando com ela. Porque se você ficar mais atrás, com certeza, e tiver uma precisão boa, obviamente, com certeza vai começar a sair muito melhor com ela. Ó, vamos lá. E outra, o Iron Sights dela é muito melhor do que o da M16, assim, não tem como você se confundir, porque é só um pauzinho e o da M16 são 3. Ah não, velho, já estão jogando de morteiro agora? Vão se ferrar. Daí galera, meu KD não foi nem bom nem ruim, né? Foi neutro, foi 1. Mas como essa partida aí foi muito rápida e eu joguei pouco, eu vou na próxima partida, aí a gente soma o KD de uma com a outra e faz o cálculo, beleza galera? Fui! Opa, levei 2 aqui pra vala. Vamos ficar aqui marcando um 10. Morreu. Ah, moleque! Morre, demônio! E eu queria que vocês deixassem sugestões para os próximos episódios, tanto de mapa para o próximo episódio de Bolt to Pro, como arma para fazer nessa série de arma boa ou arma ruim. Matar esse filho da mãe. Ah, tá morto. Vamos matar um filho da mãe aqui, né? Na faquinha. De leves. Vamos lá. Ah, sai! E galera, eu tinha dito que era pra jogar mais recuado, e na partida passada eu não fiz isso. Por isso, sai do meio, desgraça. Por isso que eu acho que o meu KD não foi essas coisas na outra, porque já teve partida com essa arma que eu fiz KD de quase 3. Então vamos lá. Morre. Ei, mano, sai daqui, velho. Aproveitar e dar uma dica. Tente sempre mirar na altura da cabeça, que aí quando você conseguir isso, você vai começar a matar muito mais gente do que você matava. Vou tentar jogar mais aqui agora pelos lados, pra mostrar como é que realmente deve se jogar. Ou não. Ó, e outra, um spotzinho aqui, bem legal. Você pega todo mundo que vinha de lá, independente da arma. Vamos lá, vamos lá. Sempre tem vagabundo aqui, ó. Um pouquinho de história agora. Essa arma aqui, pra aqueles que não entendem muito e etc., realmente foi inventada em 1974. E AK significa Arma de Kalashnikov, que era um russo que inventou essa arma, inventou a AK-47 e tantas outras armas famosas.
As armas inventadas por eles eram conhecidas... Puta que pariu! As armas inventadas por eles não eram conhecidas pela puta que pariu. Eram conhecidas pela simplicidade da arma e a maneira... e a simplicidade de limpar a arma. Então essa arma aqui aguenta o tipo de terreno que for, ela tá lá de boa. Pode mergulhar ela na lama, putaria e tal. Que ela é só tu passar um paninho. E pra quem não sabe, esse foi o grande defeito da arma usada pelos americanos na guerra do Vietnã, que era muito complicada a limpeza e etc. Então vamos lá, vamos parar com essa aulinha de história aí, básica. Hahaha. Vamos lá. Vamos lá, vamos fingir que tá tudo bem. Vamos lá. Mais um grande ponto fraco dessa arma é o reload. Comparado a muitas armas assault, é lento demais. O número exato aí do reload, tanto o curto como o longo, vai estar aí na tela. Olha aqui a festa! Olha aí, agora eu sou mestre nessa arma, ô louco. Double kill pra deixar de ser imbecil. E vamos que vamos, vamos continuar esse gameplay frenético. Como eu ia dizendo, não importando a arma, sempre mire na altura da cabeça, porque você vai derrubar o filho da mãe muito mais rápido. Sai daqui! Como eu ia dizendo, uma das grandes dicas é... Primeiro você treinar sua mira e o controle do recoil da arma que você está querendo se aperfeiçoar. É um grande passo. Eu vou demonstrar aqui, ó. Não tô segurando o recoil agora. Tá, na verdade eu tava, então vamos lá. Ó, como dá pra ver, a arma não vai muito pros lados, mas vai muito pra cima e um pouquinho pra direita, né? Opa, 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 opa. Então pra isso eu uso o Heavy Barrel pra controlar a subida da arma, né? E às vezes eu uso Foregrip, às vezes só. Porque já que o... Merda. Já que o Foregrip atrapalha no hip fire, não é muito bom às vezes para combate a curtíssima distância. Ou não, né? Então vamos lá. Só pra ir dizendo. Olha aí como é que tá meu KD. 36/24. Facada marota. Mas como faz muito tempo que eu não faço um episódio, eu vou dar um presentinho pra vocês como uma facada extra. Vamos lá, vou pegar mais um aqui na facosa. E vamos que vamos, né, meu senhor? Morre, demônio. Tô gostando dessa partida, então eu vou matar... Ah, não, velho, ele era meu, velho. Rouba não, mas roubar não é de Deus, não. Recarrega a vida. Deixa o maluco passar. Enfia-lhe a facada no pescoço do condenado de Jesus. E fui, galera.